Oi, tudo bem? Estamos de volta em mais um vídeo da nossa série Aprenda com os Heróis. Tem sido muito especial para mim estudar sobre os heróis de Hebreus capítulo 11, o Hall da Fama dos cristãos. E hoje a gente vai para o herói que é uma pessoa muito importante na narrativa bíblica. Ele foi o protótipo de Jesus Cristo no Antigo Testamento, um dos, né? E o nome dele é José. Talvez você já ouviu falar dele, talvez você já conheça a história dele. A Bíblia dedica muitos capítulos para a história de José, mas hoje nós vamos nos atentar a um ponto principal, que é exatamente o que está relatado em Hebreus capítulo 11, porque foi este fator que tornou José o herói da fé. Foi este motivo que fez com que ele entrasse na lista dos heróis. Então vamos ver o que está escrito. Hebreus capítulo 11, versículo 22. Pela fé, José, no fim da sua vida, lembrou-se do êxodo do povo de Israel e deu instruções sobre o que fazer com os seus ossos. Gente, quando eu li esse versículo, é só um versículo, né? Que fala de José aqui em Hebreus. Mas eu fiquei pensando, o que foi que José fez? Que motivo foi esse que fez com que ele entrasse na lista dos heróis? Porque, sejamos sinceros, a Bíblia diz que ele lembrou-se do êxodo, que era uma coisa que ainda não tinha acontecido, e ele se preocupou em dar instruções sobre o que fazer com os seus ossos, ou seja, ele se preocupou com uma vida que ele já não estaria mais aqui, onde ele já não viveria mais. Então eu te convido a refletir um pouquinho junto comigo sobre a história de José. José foi rejeitado, zombado, foi vendido pelos seus irmãos, foi exilado, foi acusado injustamente, foi condenado, foi preso por erros que ele não cometeu. E aí, de uma maneira sobrenatural, a vida de José deu uma reviravolta. E aí José foi honrado, José foi reconhecido, José se tornou um grande líder, um abençoador. José resgatou a sua família, José deu lugar de honra aos seus irmãos, mesmo que eles não merecessem, né? Mas ele deu a melhor parte da terra do Egito para os seus irmãos, para a sua família, para a sua parentela. Mas a Bíblia diz que o maior feito de José não foi nada disso. O maior feito de José não foi ser um líder extraordinário. O maior feito de José não foi ser um tremendo estrategista. Não foi ser um homem visionário. O maior feito de José foi que ele nunca esqueceu da sua terra. Ele nunca esqueceu de onde ele saiu. Ele sabia que ele tinha sido usado por Deus, ele sabia que Deus o tinha levantado para aquele tempo, para aquela nação, para aquele povo, para aquela circunstância. Ele entendeu todo o propósito de Deus, mas ele nunca esqueceu da sua pátria. Ele nunca esqueceu da sua terra. Ele disse, quando vocês saírem daqui, levem os meus ossos também, porque o meu lugar não é aqui. Eu sou um abençoador dessa terra, Deus me usou para este povo, mas o meu lugar não é aqui. Eu tenho uma casa, eu tenho um lar. E a lição do herói que fica para nós hoje é muito simples. Não esqueça da sua pátria. Em outras palavras, você veio de Deus. Independente da vida que você vai viver, independente dos altos e baixos, independente das lutas, independente das conquistas, independente dos feitos, nada nesse mundo é mais importante do que a casa do Pai. José, a última referência que ele tinha foi o quê? Foi a casa do Pai, porque antes de ele sair para ver onde estavam seus irmãos, para procurar e tudo mais, a Bíblia diz que o seu pai o chamou na sua tenda. Então a referência que ele tinha, a memória que ele tinha era da onde? Da casa do Pai. Ele disse, eu quero voltar para a casa do meu Pai. Eu quero voltar para esta terra. Essa é a minha pátria. Esse é o meu lugar. Eu vim de lá, eu volto para lá. E nós precisamos entender essa verdade, que nada é mais importante do que a casa do Pai. Nós não podemos viver indiferentes a essa verdade. Nós precisamos cumprir a nossa vida, a nossa missão nessa terra, sem esquecer da eternidade. E esse é um ponto muito importante, parece simples, né? Não, eu sei que meu futuro, meu destino, aqui é o céu e tal. Parece simples, mas a verdade é que nós vivemos muitas vezes indiferentes à verdade de que esta não é a nossa pátria.
Sim, eu creio que Deus nos criou para esta terra e eu creio que o Senhor vai vir para esta terra e nós reinaremos com Ele aqui nesta terra. Mas eu não estou falando de uma geografia física, eu estou falando de uma geografia espiritual. Nós viemos de Deus, nós viemos do Pai, nós viemos do céu. E quando eu falo céu, eu estou falando de uma cultura, de uma identidade, de um legado que nós trazemos em nós, da natureza do Pai. E nós não podemos viver a nossa vida indiferentes a isso. Nós não podemos viver a nossa vida esquecendo quem nós somos, esquecendo que nós viemos de Deus e que nós temos uma missão de refletir Deus aqui, de trazer o céu, a realidade da qual nós viemos para esta terra, porque foi aqui que o Senhor nos colocou. E o interessante é que no versículo 13 deste mesmo capítulo diz que todas essas pessoas que são citadas aqui, eles mantiveram a fé até a morte, mesmo sem terem recebido o que lhes fora prometido. Eles apenas a viram de longe, também a cumprimentaram à distância, porque reconheciam, olha o que eles reconheciam, ser estrangeiros e residentes temporários na terra. Essas pessoas que falam desta forma deixam claro a sua procura por uma pátria. No versículo 16 diz: aspiravam uma pátria melhor, a celestial, e essa é a razão pela qual Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Ah, queridos, Deus preparou uma cidade para nós. Sim, vai chegar o dia que nós moraremos nas mansões celestiais, mas até esse dia chegar, nós temos uma missão: viver uma vida sem esquecer da nossa pátria. Viver uma vida trazendo a realidade da qual nós crescemos e fomos criados para este ambiente em que nós fomos plantados. Eu gosto que o versículo que a gente leu diz que José, no fim da sua vida, ele se lembrou do êxodo do povo de Israel. Mas como ele lembraria de algo que ainda não tinha acontecido? Como lembrar de uma realidade da qual você nunca viveu, que não existiu ainda? É que os olhos de José, eles não estavam somente no seu presente. Os seus olhos estavam na promessa. Ele se apegou à promessa. Ele se apegou a essa esperança. Ele creu nessa verdade. E isso foi o que fez José permanecer firme em todas as etapas e processos da sua vida. Ele viveu cada aflição, ele viveu cada alegria, cada momento da sua vida que ele viveu. O seu coração, os seus olhos estavam apegados à promessa. Nós temos uma promessa que Jesus fez para nós, de que ele voltaria e que nós viveríamos com ele, que nós reinaríamos com ele, de que nós viveríamos a realidade do Éden que nós nunca vivemos. Sim, nós podemos ter saudade daquilo que nós nunca vivemos. Deus colocou esse anseio dentro de nós, como José lembrou-se do êxodo que ele nunca viveu, que ele nunca viu ou tinha experimentado. Deus colocou também em nós essa memória, essa fagulha de esperança chamada promessa, de que nós viveremos a realidade do jardim de Deus outra vez. Então nós precisamos nos apegar a essa promessa. Se eu posso te deixar uma mensagem nesse vídeo, não viva a sua vida indiferente da eternidade. A nossa vida nessa terra é passageira, é limitada. Como o texto diz, nós somos residentes temporários. Nós somos estrangeiros, nós somos peregrinos. Deus olha para nós, Deus se importa conosco, Deus atenta para as nossas necessidades, Deus se importa com as nossas dores, Deus quer que nós vivamos uma vida plena, de plenitude de alegria na sua presença. Sim, todas essas coisas, mas nós não podemos viver uma vida somente apegada às coisas daqui. Nós precisamos viver uma vida que olha para o céu. Para muitos hoje é necessário lembrar das veredas antigas, lembrar dos caminhos do Senhor, lembrar da palavra do Senhor, lembrar dos princípios, lembrar da comunhão. Não pense que só um dia na semana, só um culto de domingo é suficiente. É muito pouco. Quando você anseia por algo, quando você deseja algo, quando você se apega a algo, um encontro de 1h30 por semana é muito pouco.
Você quer aquilo todos os dias, então transforme a realidade que você vive num pedacinho do céu. Traga à existência a sua pátria para o lugar que Deus te plantou. Traga à existência a eternidade para esse tempo limitado, sim. Traga a existência do céu para o seu dia a dia, na sua casa, na sua rotina, no seu trabalho, no que você fizer. Não esqueça de Jesus. Não esqueça da eternidade. Não viva os seus dias sem lembrar dessa verdade. Este foi o legado de José. Mesmo diante de todas as coisas que ele fez, de todas as conquistas que ele teve, de todas as vitórias que ele experimentou, o mais importante da vida de José foi: ele nunca esqueceu da casa do pai. Ele nunca esqueceu da sua pátria. Não viva a sua vida indiferente a essa verdade. Essa é a mensagem que eu quero compartilhar com você hoje. Se te abençoou, compartilha com outras pessoas também. Talvez você conheça alguém que precise ser lembrado disso, de que nós não podemos viver uma vida indiferente da eternidade, de que os nossos dias são passageiros, nós somos peregrinos e existe algo que Deus tem preparado para nós que vai além do nosso tempo natural limitado como seres humanos. Então, se essa mensagem te abençoou, compartilha, clica no like para que o YouTube entenda, né? E possa também compartilhar com outras pessoas. E eu te vejo aqui no próximo vídeo para mais um episódio da nossa série, mais um herói que a gente vai estudar, que é Moisés, esse príncipe que nós tanto ouvimos falar, tanto conhecemos os seus feitos, mas ele também foi um herói poderoso, então você não perde por esperar. Que Deus te abençoe!